Hoje eu vou mostrar quem realmente foi Nelson Mandela. Agora sim vai ser um motivo para muita gente me odiar. Vou tentar ser o mais breve possível neste vídeo. Vai ser o remake do vídeo do Stephen Molyneux, cujo foi banido do YouTube por dizer algumas verdades e por ter sido taxado de supremacista branco. Então vamos lá. Número 1. Nelson Mandela se iniciou como mentor do Umkhonto we Sizwe, que é uma ala terrorista do Congresso Nacional do Partido Comunista Sul-Africano. Ele afirmou por muitos anos que não era membro, mas desde sua morte, documentos e pessoas do partido revelaram que ele era o chefe dessa ala e que inclusive ordenou uma quantidade enorme de ataques à bomba. São 156 atos de violência pública, tendo sido ele o mentor em mobilizar grupos terroristas que plantavam bombas em lugares públicos. Número 2. 2 anos antes dele ter sido preso, em 1962, a ala terrorista onde ele foi mentor passou a colocar bombas em igrejas e em centros comerciais, especialmente durante a época de Natal, que resultou na morte de muitas crianças, de muitos homens e mulheres e, claro, dos adversários políticos do regime. Número 3. Os terroristas de Nelson Mandela assassinaram muitas pessoas inocentes e ele nunca renunciou à violência. E assim, ele foi colocado na prisão por ordenar vários atentados à bomba, ataques tão grandes quanto os que aconteceram em Boston e em Oklahoma. Número 4. Ele foi encontrado com mais de 50 mil minas terrestres enviadas a ele pelo governo comunista russo, além de ter sido encontrado com uma ampla variedade de armas e munições. Ele era o chefe de um grupo terrorista fortemente armado. Número 5. O presidente da África do Sul, Botha, foi visitar Nelson Mandela na prisão e se ofereceu a libertá-lo, se ele ordenasse a seu grupo terrorista que parasse de bombardear pessoas. E o que foi que ele respondeu? Que não. Ele pretendia bombardear aquilo que ele chamava de alvos estratégicos, que eram linhas de transmissão, geradores, estações de esgoto, etc. Ele disse que não pretendia matar inocentes, mas que se não funcionasse, estaria mais do que disposto a retomar o que já havia feito antes de ter sido preso. Ou seja, ele continuou aprovando os assassinatos cometidos pelo grupo terrorista que ele liderou e fundou. Número 6. Para a Anistia Internacional, ele não era um preso político porque numa guerra convencional há um certo grau de restrição a ser exercido. E ele obviamente não exerceu, já que seu grupo era terrorista e que matava inocentes. Número 7. Quando Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul, ele gastou de 25 a 38 bilhões em armamentos, como munições, helicópteros, submarinos, aviões de caça, carros de combate, etc. Número 8. Nelson Mandela foi muito simpático com ditadores ao redor do mundo, como o Gaddafi na Líbia, o Suharto na Indonésia e além de ter sido um grande fã de Fidel Castro, o ditador de Cuba. Em outras palavras, ele era um devotado e dedicado comunista. Número 9. Nelson Mandela escreveu um tratado sobre como ser um bom comunista. Para quem não sabe, o comunismo foi o regime mais sangrento da história da humanidade. Só na Rússia, por exemplo, mataram-se mais de 70 milhões de pessoas. Número 10. No YouTube você pode encontrar vídeos de Nelson Mandela cantando canções dos incontáveis assassinatos de pessoas brancas, no qual ele acreditava ser um grande ato. Número 11. Quando Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul em 1994, ele nacionalizou bancos, empresas, escavou recursos naturais e causou um catastrófico colapso na economia, baseado, claro, em preceitos socialistas de governança. Número 12. Por conta dessa catástrofe econômica, 60% dos sul-africanos atualmente acham que o país estava melhor durante a época do apartheid. Tanto negros quanto brancos avaliaram o atual governo como mais corrupto, menos confiável, incapaz de cumprir a lei e de fornecer serviços públicos. Número 13. Em 2013, a Transparência Internacional lançou um relatório global de corrupção e a África do Sul está entre os países mais corruptos do mundo. 83% dos sul-africanos acreditam que a polícia é corrupta e pelo menos 36% dos entrevistados admitiram ter pago propina pelo menos uma vez para a polícia. Número 14. Todos os dias na África do Sul há 59 assassinatos, 145 estupros e 752 violações graves. E esses são somente os dados daquilo que é denunciado. Número 15. Em 2010, o Medical Research Foundation fez um levantamento e constatou que mais de 37% dos homens da África do Sul já admitiu ter estuprado pelo menos uma mulher e 7% admitiu ter participado de um estupro coletivo. Número 16. Há outro estudo em que os médicos comprovam o grande número de pessoas infectadas pelo HIV, o estupro de bebês. Existe uma crença na África do Sul de que ter relações sexuais com uma virgem ou com um bebê é a cura da AIDS. 12% da população africana tem HIV positivo. E sabe o que o presidente sul-africano Mbeki disse? Que justamente é essa a cura. O resultado é o constante estupro de crianças no país. Número 17. Em resposta ao crescente número de violência no país, o ministro da Segurança da África do Sul, Steve, disse: nós não podemos policiar isso. Não há mais nada que possamos fazer. Número 18. A moeda da África do Sul, o Rand, caiu 70% desde que o Congresso Nacional Africano chegou ao poder em 1994, ano em que o Nelson Mandela assumiu.
Número 19, a imigração da África do Sul, sobretudo de pessoas qualificadas, está no seu mais alto nível. Número 20, de acordo com escritores negros, a situação é tão trágica que os africanos comuns estavam em melhor situação sob o colonialismo, já que no colonialismo não aconteceu nada tão próximo do domínio negro em Ruanda, Burundi, Uganda, Nigéria, Moçambique e outros países, onde milhões de negros foram mortos de diversas maneiras, como amputação até a morte, queimar no óleo, incendiar e desmembrar. Números 21, a segunda esposa de Nelson Mandela, Winnie Mandela, foi condenada por tortura e assassinato de um menino de 14 anos, que ela considerou um informante. Número 22, essa mesma mulher era fã do que é chamado de necklacing, que é uma prática no qual pega uma pessoa que acredita ser contra a libertação negra, a enrola um arame farpado, coloca um pneu sobre seus ombros de modo que não se mova, joga gasolina e até fogo, derretendo a face e os globos oculares para explodirem e ter uma morte incrivelmente agonizante. Sim, a mulher de Nelson Mandela repetiu isso inúmeras vezes até ter sido presa. Número 23, o National Bureau of Economic Research descobriu que a renda média de todas as etnias na África do Sul caiu 40% entre 1995 e 2000. Tudo isso sob a presidência de Nelson Mandela. Número 24, em 2006, o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU constatou que ao longo das últimas 3 décadas, a África do Sul caiu 38 posições no ranking. Número 25, a África do Sul, primeiro país a fazer transplante de coração no mundo, é conhecido como a capital mundial dos estupros e dos assassinatos. 1 a cada 3 mulheres serão estupradas antes de completarem 18 anos. E 1 a cada 2 será estuprada em algum momento da vida, ou seja, 50%. Número 26, após o Apartheid, a população sul-africana chegou a 8,5 milhões em 1990. Depois o governo de Nelson Mandela diminuiu para 3,5 milhões. Pouco antes do Apartheid, sabe quanto era? 35 milhões, ou seja, houve uma redução de 10 vezes no número de negros. 10 vezes. Número 27, em 2012, a África do Sul tinha uma taxa de homicídios de 32 para cada 100 mil pessoas. 20 vezes a taxa do Canadá, 27 vezes a taxa do Reino Unido e mais de 30 vezes a taxa de Austrália e de Nova Zelândia. Número 28, a taxa de homicídios na África do Sul é quase 2 vezes pior do que em Ruanda, em Chad, na Síria, na Serra Leoa e em Zimbábue. Número 29, para os agricultores brancos, a taxa de homicídio é 99 para cada 100 mil habitantes, o que torna ser um fazendeiro branco na África do Sul a atividade mais perigosa do mundo. O governo toma as armas e obriga o registro, tirando a defesa das pessoas. Há milhares de casos de fazendeiros brancos que foram mortos na África do Sul. Milhares. Número 30. A taxa oficial de desemprego na África do Sul é de 26%. Mas é claro que esse número é muito mais alto, porque as instituições públicas de lá são irremediavelmente corruptas. A lei e a ordem estão falhando. E 74% das pessoas pensam que todos os funcionários públicos são corruptos ou extremamente corruptos. 30 fatos que comprovam as enxurradas de mentiras sobre Nelson Mandela. Uma pena, um país lindo e rico como a África do Sul, mas destruído por um falso moralista, amplamente venerado e utilizado como símbolo de liberdade no Ocidente, graças à atuação de comunistas em toda a cadeia do sistema. Tome muito cuidado com quem você venera.